Paz e misericórdia em Cristo, o Messias. Louvado seja o soberano Criador por nós termos mais uma oportunidade de estarmos aqui para levar ensinamentos das leis do soberano Criador. Aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que está entre mim e ti. O que o Messias disse: se vocês crerem em Deus e não crerem na sua palavra, vocês não estão se enganando. Não creem em Deus. Isso está no livro de João, capítulo 8, verso 47, na nossa Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Precisamos crer em Deus e crer também na sua palavra. Cristo, o Messias, quando aqui esteve, ele preparou uma comunidade, exortando-os a falar, a ensinar, a tratar com as pessoas sobre o reino vindouro, o reino de Deus. Foi o que mais ele falou e preparou aquele povo e exortou a eles, dando gosto, prazer em entrar no reino vindouro. Porque nós somos de uma geração caída, uma geração que se corrompeu, que entrou um vírus. É como uma máquina que você instala um software para fazer benefícios a você, para trabalhar, para produzir, para te fazer o bem, e de repente entra um vírus. E você precisa corrigir isso, você precisa reformular, você precisa chamar alguém, um técnico, que corrija a situação e, se possível, reinstale o software para que isto volte ao normal. De geração em geração, o Senhor tem buscado aperfeiçoar, corrigir, quando o engano entra em meio à sua obra. Não foi diferente na época do velho Noé, o nosso patriarca. Aquela geração anterior ao dilúvio estava corrompida, estava má, estava violando os padrões morais instituídos pelo soberano Criador. E o Eterno escolhe, vê um justo, conforme está no livro de Bereshit, capítulo 6, o princípio, Gênesis 6, a seguir, essa narrativa. E ele escolhe aquele homem por encontrá-lo justo. E ordena-lhe que faça uma arca com os cronogramas ali, com aquelas medidas, com as madeiras que ele escolhe. E Noé faz tudo conforme a ordenança do Senhor. Levou 100 anos para a construção da arca. Ele, durante todos esses anos, mantém-se fiel à palavra do Senhor na construção daquela arca. E gritava para aqueles da sua época: venham me ajudar, vamos construir esta arca, o fim vai vir. Deus, o Eterno, o Criador, me falou que o fim vai vir. Mas não acreditavam em Noé. Chamavam de louco, de caduco, que ele ia morrer dentro da arca, caçoavam. E segundo a narrativa bíblica, eles, aquela geração, estavam tão envolvidos com as suas ocupações, casando-se, produzindo, ganhando sua vida normalmente, que não queriam acreditar no que estava sendo pregado sobre o fim que viria por aquela família de Noé. Mas eles se mantiveram fiéis ao Criador. Nós vivemos dias semelhantes. Veio o dilúvio. A arca foi o escape para que houvesse uma repovoação, o repovoamento da terra. A reformulação com a roupagem a partir daquele e daquela família. O Noé e os seus filhos. O Senhor sempre escolhe de um homem um primogênito. Não foi diferente. Lá em Adão, ele escolhe o seu filho primogênito. Sem, Sete. Depois vem Noé, que ele escolhe 100. E dali nasce uma história de 12 tribos. Entre Noé, o seu filho primogênito Sem, e as 12 tribos, nós temos 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó. Porque temos sempre ensinado aqui dentro
comunidade messiânica, o Ministério Espírito de Vida, que o Eterno Soberano, que instituiu este livro, que é a sua palavra, as suas leis, os seus mandamentos, trabalha com números. E esses números é preciso nós observarmos. Eles estão intrincados aqui dentro. É preciso enxergarmos, compreendermos e unirmos nas passagens. Como fazia aqueles da comunidade primitiva, que eles pegavam um texto, ou de um texto pegavam uma frase e relembravam a comunidade de 2000 anos atrás, que formou o alicerce do que hoje nós chamamos cristianismo, evangelho, cristão, seguidor do Messias, crente e etc. Para que nós sejamos realmente seguidores, imitadores, fiéis ao que eles foram, é preciso que nós vivamos isso aqui. E eles sempre pegavam frases, passagens da primeira aliança do Tanar e traziam à tona como prova de que Deus, o Eterno, já falava no passado. Já mostrava a sua atuação. E nós, na atualidade, estamos aqui falando destes números. Quantos foram? 3 homens. Porque Deus, ele tem 3 qualidades. É um ser único. E aqui está o nosso ensinamento de hoje, em cima do livro de Yohanan, capítulo 14, que vamos ler algumas passagens ainda na sequência, em nome do soberano Criador, dentro desse ensinamento da quarta-feira que nós temos, levando a você que ama a palavra do Senhor, que quer receber esse ensinamento, e você se sente uma alegria no teu interior. Por quê? Porque nós somos um espírito, e o espírito se alimenta da palavra de Deus, que a palavra de Deus é carne. Ela se fez carne entre nós, alimento. Pois o próprio Cristo disse, eu sou o pão da vida que desci do céu. A palavra, que também aqui no livro de Yohanan, capítulo 1, sempre estamos mostrando o que ele disse. É conhecido de muitos esta passagem, mas é preciso não somente ser conhecido, é preciso que nós vivamos, alimentemos o nosso espírito com esta palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo é palavra. E é isso que nós levamos às pessoas, as palavras do soberano. Como nós somos um espírito, e esse espírito se alimenta da palavra de Deus, e não do feijão e arroz e a carne de boi, e isso é alimento para a carne. É preciso nós sabermos diferir uma coisa da outra, nós distinguirmos uma coisa da outra. O mundo vive pelo corpo, pela carne, pelos impulsos humanos somente. O espírito está fraco, morto dentro de si. Ele atua com a sabedoria, a inteligência, com os feitos, porque o Eterno é fiel na sua palavra. Ele é fiel nas suas promessas. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele não fez o homem infrutífero. Qual ele que seja, pode ser ateu. Ele vai produzir. Mesmo que o espírito espiritualmente esteja morto, mas ele vai produzir. Ele vai ser diferente dos animais aqui nessa terra. Por isso que todos produzem, por isso que a ciência se expande, por isso que galga-se tantos êxitos ao longo dos anos, porque cumpre-se a palavra do soberano. Que ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Toda essa humanidade debaixo dos céus e do sol era imagem e semelhança do Criador, ou seja, inteligente. Porém, não entendem que nós somos um espírito, que precisamos também sermos espirituais. Quando nós subimos para esse degrau da escada da vida, melhor compreendemos o que somos aqui, porque de tudo acontece aqui embaixo, e temos um foco, um farol, o Messias, o reino vindouro, que nós estamos falando aqui, anunciando o reino vindouro. Então, 3 homens, Abraham, Isaac e Jacob, está ali entre as 12 tribos e a família de Noé e aquele seu primogênito chamado Sem.
Destes 100 vêm estes 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Então eles, o Eterno escolhe, porque ele é com 3 qualidades: o Pai, o seu Filho, a palavra, que é o Messias, e o Espírito Santo, que é a ação da sua palavra, agindo aqui, que ele disse, façamos, e foi feito. E ele disse, façamos o homem, fez nos 6 dias a terra, fez a separação, o dia e noite, tudo foi eles que fizeram. Aqui nós estamos agora já, há 2000 anos, depois do Cristo nascido, depois da história das 12 tribos, também anunciando esse reino vindouro. Porque é preciso nós termos gosto, prazer em entrarmos no reino vindouro. A vida se resume nisso. Somos uma geração caída. Não podemos nos esquecer disto. Que precisamos lutar, batalhar. Nesta faculdade do Eterno que ele nos colocou, como disse o emissário Kefa, o apóstolo Pedro, que nós, provados no forno como ouro, estamos sendo para entrarmos no reino vindouro e sermos perfeitos, porque o reino vindouro, o paraíso, é um lugar perfeito. É um lugar que é preciso que os que entram lá já estejam purificados, como o ouro é purificado no fogo, no forno. As lutas que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, isso está nos aperfeiçoando o nosso caráter espiritual, para, ao entrarmos no reino vindouro, já termos sido preparados nessa geração a habitarmos lá. É óbvio que não nos lembraremos de tudo isso que se passou. Bendito seja o Senhor, que apagará com a sua perfeição de nossa memória o registro de tudo isso que nós passamos aqui. Assim haveria sofrimento do outro lado, porque só lembrar os sofrimentos que passou aqui, as dores, as aflições, as torturas, as perseguições, traria sofrimento para o outro lado. Então Deus, o Eterno, não permitirá que nós, ao entrarmos lá, até porque nós entraremos não com este corpo de carne e sangue. Está escrito que a carne e o sangue não herdarão o reino vindouro, o reino de Deus. Nós teremos que deixar esse corpo e receber um incorruptível, um corpo perfeito, próprio para aquela geração do Messias, que ele virá como Rei e Senhor para governar na terra reformulada. É preciso que entendamos isto. Aqui no livro de Yohanan, o que nós estamos sempre falando, diz assim, no verso 8 do capítulo 14, João, o apóstolo João, está escrito assim, Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Eles tinham certas dúvidas, eles queriam uma confirmação, eles buscavam isso também, de que Cristo era o Messias, o prometido sobre as profecias, o Emanuel que nasceria, o rei de Israel que viria para libertar eles agora da escravidão do Império Romano. E eles estavam ali, mesmo convivendo com Cristo, querendo se certificar. Sempre isso está acontecendo nos textos. E aqui nesta passagem, Filipe foi um dos que lhe pede esse sinal. A resposta é, Yeshua replicou, tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Confiem que estou unido ao Pai e que o Pai está unido em mim. Olhe, eu estou unido ao Pai e o Pai está unido em mim. Por isso que a base dos hebreus, do povo judeu, dos escritores dessa Bíblia Sagrada é monoteísta. Eles creem em um Deus uno. Eles são monoteístas. Que nós também temos que ser monoteístas. Porque cremos nessa palavra que está escrita aqui, que foi escrita por eles.
O que é isso? Um ser, um trono, o Deus soberano, bendito seja Ele, o Criador dos céus e da terra, como eu estou aqui, você me vendo e você aí me assistindo nesse momento. Que no passado, eu também, quando fazia minhas preces, minhas orações, eu direcionava o meu espírito a 3 tronos nos céus, no paraíso, no habitat do soberano Criador, no terceiro céu, como disse o emissário Shaul, o apóstolo Paulo. Eu direcionava minha mente assim, para 3 tronos. Logo depois, o Espírito da Verdade me fez eu entender algo, me chamando a atenção. Mas espera, a gente pensa em Pai, Filho e Espírito Santo de forma distinta, separadas. Nós vemos Cristo, o Messias, em um trono separado à direita de Deus. Mas nunca se pensa em um trono na esquerda. Então o Espírito Santo tem que estar na esquerda? Mas na esquerda, pelo enunciado do Messias, estarão os perdidos. E nunca você vai ver um trono sendo citado na esquerda de Deus. E ali me chamou a atenção quando o Espírito da Verdade começa a me causar esta indagação. Cadê o trono na esquerda? Não é falado nas Escrituras. Nem as pessoas meditam nisso. Nós entendemos então que o soberano Criador, conforme as visões de Malaquias, de Zacarias, do apóstolo João, o emissário Kefa, ou o emissário Yohanan, Deus o Eterno, ele tem 3 qualidades. Como ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cientificamente, é provado de que nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Nós temos 3 qualidades. O gênese do Eterno está em nós. Mas eu estou aqui, assentado numa cadeira, falando com você, e não preciso de 3 cadeiras, uma para cada parte do meu corpo. Você não pode ver o meu espírito. Eu não posso ver o seu espírito. Mas é o que forma sua real existência. Que é eterno. Que este espírito passará para o corpo vindouro, na geração vindoura, que o Messias será o rei na terra reformulada. E o soberano, ele é uno. A sua palavra está entre nós e é o alimento, o Messias. Por isso que ele disse, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno de mim. É preciso que nós alimentemos o nosso espírito e passemos para esse degrau do espiritual, para que se cumpra a passagem que nos diz, Deus é espírito, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra do sonho de Jacó? Ele viu uma escada que ligava da terra ao céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam. Isto vai se cumprir depois do milênio. Mas hoje, porque pode-se dizer que é uma profecia de 2 tempos, hoje ela se cumpre nas nossas vidas, quando nós nos tornamos discípulos do Messias e buscamos, nos esforçamos para aprender a viver pelo Espírito, mortificando a carne. Quando eu ando pelo Espírito, ouço pelo Espírito, enxergo pelo Espírito, o mundo não me serve mais. Agora eu assumo as palavras do apóstolo Paulo. A minha cidade não é aqui. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro. Eu busco um novo lar. E os que dizem isso, como disse o emissário Kefa, o apóstolo Pedro, afirmam claramente de que buscam um novo reino, uma nova cidade. É o que nós ensinamos às pessoas, porque o Messias disse, vão e anunciem o reino de Deus. Livro de São Lucas, capítulo 9. Verso 2. Vão por todo mundo e falem, anunciem do reino de Deus, o reino vindouro. E aí ele bate nessa tecla durante todo o capítulo 9 de São Lucas. Nós também
devemos vivermos 24 horas dando gostos às pessoas, dando alegria na alma, dando perspectiva, porque boas novas é isso, boas notícias. Quais são as boas notícias? O reino vindouro. Nós temos esperança. Nós vamos entrar no reino de Deus, com um corpo incorruptível e recebermos o galardão do nosso trabalho realizado aqui dentro da obediência da palavra do Senhor. Bendito seja Ele. Nós precisamos formar discípulos. Como disse lá em Mateus, capítulo 28, vão pelo mundo, façam discípulos, batizando-os no Messias. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Como eu disse aqui, ele disse, o Messias, eu e o Pai somos um. Então, quando batizamos no Messias, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o passaporte que você ganha para entrar no reino vindouro. Daí entra a passagem, a fé, a confiança sem as obras é morta. Quando eu adquiro esse passaporte, que já tem um preço pago pelo Messias, para entrar lá, agora vou me esforçar para o tamanho do bem que eu quero receber do outro lado, o tamanho do galardão. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu invisto, quanto mais eu me esforço, mesmo que seja sofredor, mesmo que me tratem com desdém, mesmo que abandonem, mesmo que me rejeitem, mesmo que me matem, mesmo que me destruam o meu corpo, mas eu tenho certeza que o meu espírito receberá um novo corpo e eu entrarei no reino vindouro, porque é promessa do Messias. E ele nos ressuscitará, ele nos levará para esse reino vindouro que está perto de vir cumprir essa promessa a todos nós. Que o Senhor, o Eterno, te abençoe. Que o Senhor, o Eterno, coloque desta água da vida no teu interior, com este prazer, com este gosto de formar discípulo. Primeiro, de ser um discípulo, uma discípula do Messias. A partir disso, nós nos tornamos, pelo preparo, soldados a serviço do soberano Criador no exército de Deus. Soldados corajosos, destemidos, avantes, batalhando onde a luta realmente se travar, sem medo, confiantes no poder de Deus, olhando o farol que está lá na frente, o reino vindouro. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te conceda a graça. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Paz e misericórdia.